A amônia gasosa pode ser preparada pela seguinte reação balanceada. Ótimo, né? Então, ele já me deu a equação, já deu balanceada, e vou preocupar só com as quantidades. Vamos colocar aquela linha que eu sempre coloco aqui primeiro. Vou colocar aqui uma linha, porque dentro dela eu monto a receita e fora eu vou colocar o que a questão está pedindo. Se 112 gramas, já vou colocar, 112 gramas de óxido de cálcio e 224 gramas de cloreto de amônio forem misturados, então a quantidade máxima em gramas de amônia produzida será aproximadamente... Então, olha, a questão não perguntou nada da água, nem do cloreto de cálcio, então não me importa. Eu vou me preocupar com as contas apenas do CaO, do cloreto de amônio e da amônia. Eu sei que 1 mol de óxido de cálcio reage com 2 mols de cloreto de amônio para formar 2 mols de amônia. As massas molares, a questão já me deu. Como o óxido de cálcio é 56 gramas por mol, eu estou usando só 1 mol, então aqui são 56 gramas. Como a massa do cloreto de amônio é 53 gramas por mol, só que eu estou usando 2 mols aqui na minha reação, então eu estou usando 106 gramas. E como a massa da amônia é 17 gramas por mol, mas a gente está produzindo 2 mols, então a massa aqui dá 34 gramas. Pronto. Está montado. Agora, lembra sempre, se o enunciado me dá os 2 reagentes, um está em excesso. Primeiro eu preciso descobrir quem está em excesso. Como? Fazendo uma regra de 3 entre os reagentes, ou testando cada um deles. Vamos testar cada um? Então, olha só o que eu vou falar. Eu vou falar o seguinte, olha, então primeiro eu vou pegar e testar o óxido de cálcio. Olhando aqui para a nossa equação, com 56 gramas de óxido de cálcio, a gente produz 34 gramas de amônia. Partindo de 112 gramas de óxido de cálcio, quanto de amônia dá para a gente produzir? O dobro, né? Dá para produzir 68 gramas de NH3. Ótimo. Acabei de descobrir a quantidade de amônia que é possível produzir partindo de 112 gramas de óxido de cálcio. Agora eu vou testar com o cloreto de amônio. Eu vou pegar o cloreto de amônio aqui na minha reação e falar, olha, com 106 gramas de cloreto de amônio, quanto de amônia dá para a gente produzir? Não é 34 gramas também? E se eu partir de 224 gramas de cloreto de amônio, quanto de amônia dá para a gente produzir? Um Y, tal que esse Y vai dar 71,8 gramas de NH3. Então percebam que com um reagente, com o primeiro reagente, dá para produzir até 68 gramas de amônia. Com o segundo reagente, dá para produzir até 72. E aí? Nós vamos produzir 68 ou quase 72? É óbvio que a gente vai produzir 68. Bruno, por que é óbvio? Porque eu tenho cloreto de amônio para produzir quase 72 de amônia. Mas o óxido de cálcio, eu não tenho dele suficiente para produzir os quase 72. Eu tenho óxido de cálcio suficiente para produzir apenas 68. Então, a gente produz 68 e eu descobri que o óxido de cálcio é o meu reagente limitante e que o cloreto de amônio está em excesso. Por quê? Porque com ele dava para produzir mais, mas está faltando do óxido de cálcio.